Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma lista completa. O vídeo não vai ficar muito longo, não. Eu vou tentar falar bem rapidinho, mas vai ser uma lista completa das situações que dão direito ao auxílio acidente na via administrativa. Você sabe que na via judicial isso é tudo flexibilizado, mas na via administrativa a gente vai falar rapidinho aqui das situações que dão direito ao auxílio acidente. Antes, eu gostaria de me apresentar, se são novos aqui no canal, sou Renata Menegassi, advogada, e se você tiver precisando da minha ajuda, quiser fazer requerimento de auxílio acidente, existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Só você clicar lá que você fala com os meus colaboradores. Considerando que tem gente nova chegando todos os dias aqui, calma, Jovem Gafanhoto, se você quiser ser membro do meu canal, fica aí à vontade, é só ser membro, Jovem Gafanhoto. Aí, mas se você é Jovem Gafanhoto e já sabe tudo sobre auxílio acidente, vamos dar uma segurada aqui, porque tem bastante gente que não sabe o que é auxílio acidente, não sabe que tem o direito. Auxílio acidente é um benefício previdenciário pago ao segurado que sofreu um acidente e, em razão desse acidente, ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Quem tem direito ao auxílio acidente? O segurado empregado, desempregado com qualidade de segurado, avulso, trabalhador doméstico a partir de 2015 e o trabalhador rural, segurado especial. Pode ser de acidente antigo a partir de 1995, pode ser de acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho, acidente de trânsito, acidente doméstico, acidente no teu lazer, pode ser de qualquer acidente. Teve um acidente, ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho, você tem direito ao auxílio acidente. Falei rapidamente o que é o benefício e tal, e vamos falar agora das situações do anexo 3 do decreto 3.048, passando rapidamente sobre todas as situações, de uma forma bem rápida mesmo, para o vídeo não ficar muito longo. De todas as situações que dão cobertura ao auxílio acidente. O quadro 1 fala do aparelho visual. Então, se você sofreu um acidente, ficou com uma sequela que diminuiu a sua acuidade visual, você tem direito ao auxílio acidente. Aqui fala nas correções, quando que você perdeu, em lesão da musculatura, em lesão bilateral das vias lacrimais. Então, tem tudo aqui a respeito do aparelho visual. O quadro 2 tem a previsão de trauma acústico, então é a perda de audição do ouvido do acidentado. Então, se você teve um trauma acústico, a gente tem também a perda da audição, redução de audição de ambos os ouvidos, redução de audição de um dos ouvidos. Então, a gente tem a previsão de trauma acústico no quadro 2. No quadro 3, a gente tem o aparelho de fonação, que é a fala, que seria a perturbação da palavra em grau médio ou máximo, desde que comprovada por métodos clínicos objetivos. Então, se você teve uma redução da capacidade de fala, você também tem direito ao auxílio acidente. Quadro 4, que seriam os prejuízos estéticos. Se você sofreu um acidente e teve prejuízo estético em grau médio, em grau máximo tem cobertura, mas se você teve prejuízo estético em grau médio, quando atingidos crânio, face, pescoço, perda de dentes, quando há também a deformação da arcada dentária que impede o uso de prótese. Então aqui a gente fala de rosto, tá? Eu tô falando aqui do anexo 3 do decreto 3.048 para concessão na via administrativa. De novo, lembrando, gente, na via judicial a gente consegue flexibilizar tudo isso. Então, se você tem uma redução da capacidade para o trabalho, e essa redução, ainda que mínima, qualquer que seja a redução, te impede de trabalhar dentro de uma normalidade, você tem direito ao auxílio acidente na via judicial. Na via administrativa tem que estar conforme o anexo 3 e o quadro 3 são os prejuízos estéticos. O quadro 4, o quadro 3 é fonação, tá? Quadro 1 é aparelho visual, quadro 2 é trauma auditivo, quadro 3 fonação, quadro 4 prejuízo estético, o quadro 5 é perda de segmentos de membros, perda de dedos, mãos, pés, dedos dos pés. Então, toda essa questão está prevista no quadro 5. Se você teve alguma amputação, você tem direito também ao auxílio acidente, a cobertura de auxílio acidente. Você deve ficar muito de olho, que acontece muito no Brasil por conta dos acidentes que a gente tem, principalmente de acidente de trabalho, que são a amputação de dedos,
tanto os dedos dos pés quanto os dedos das mãos dá direito à cobertura do auxílio acidente. Os principais dedos são o indicador e o polegar, mas se você perdeu falange distal de 3 dedos, por exemplo, já daria cobertura ao auxílio acidente. Na via judicial, a gente já conseguiu concessão de auxílio acidente de perda de falange distal de 1 dedo só. Não precisa nem ser indicador ou polegar, pode ser qualquer os outros dedos, tem a cobertura na via judicial. Na via administrativa tem que ter perdido um pouquinho mais ou mais quantidade contra os dedos, ou tem que ser precisa ser indicador ou polegar, que são os dedos mais importantes. No quadro sexto, eu fiz um vídeo esses dias aqui para o canal falando especificamente sobre o quadro sexto, que são as alterações articulares, que seria movimentação. Você tem dificuldade de movimentação da coluna cervical, da coluna lombar, dos dedos indicador ou polegar, do membro inferior, cotovelo, antebraço, então maxilar também. Então também tem cobertura se você tiver dificuldade de movimentação de qualquer desses membros que eu comentei, né? Então, você tem que ficar de olho aí, porque não são só as amputações que dão direito ao auxílio acidente. Dificuldade de movimentação dos membros, mandíbula, coluna, ombro, cotovelo, supinação de antebraço, dedo indicador ou polegar, joelho, tíbia, fêmur, né, que seria a coxa, você tem direito ao auxílio acidente na concessão da via administrativa por conta do quadro sexto do anexo 3 do decreto 3.048. Tá acabando, tá? Tá acabando. O quadro sétimo é encurtamento de membro inferior. Então, se você sofreu um acidente que você ficou com uma diferença entre uma perna da outra, você tem direito ao auxílio acidente. O quadro sexto fala que o encurtamento tem que ser mais de 4 centímetros para concessão na via administrativa. Na via judicial, a gente já conseguiu até com 1,5 centímetro, 2 centímetros. Então, depende muito da função da pessoa. A gente faz essa análise da função da pessoa, se ela tem que ficar muito tempo em pé, caminhar muito tempo. Mas na via, por processo administrativo, pelo quadro 7, o encurtamento de membro inferior tem que ser superior a 4 centímetros. Se você tiver um encurtamento de membro inferior, de 4 centímetros ou mais, você faça o exame e comprove que esse encurtamento é de 4 centímetros para ir para a via administrativa. Não vai sem documento. Então, já organize. Eu acho que o exame chama escanometria, uma coisa assim. Se você não tem condições de pagar o exame, pague um fisioterapeuta para fazer a medida para você, que ele faz a medida do osso do quadril até o ossinho do tornozelo, né? Eles têm uma forma de fazer a medição de um membro da diferença para o outro. Então, se você for passar pela via administrativa e você está na situação exata, conforme o anexo 3, faça a comprovação para você já conseguir a concessão na via administrativa. De repente, só precisar fazer ação judicial para atrasados se o seu acidente é antigo. Eu sugiro que você faça a contratação de um profissional para fazer, inclusive, a via administrativa, que a gente consegue muitos. Já mostrei aqui no canal, a gente consegue muita concessão de atrasados na via administrativa. Diversos clientes meus, a gente já conseguiu mais de 100 mil reais, porque isso não é limitado ao teto de RPV. Então, a agência da Previdência Social paga independente de RPV ou precatório, desde que o pedido seja feito corretamente. Então, eu sugiro, se você tem uma lesão, não faça sozinho. Consulte um advogado especialista para você evitar a via judicial. Você economiza dinheiro, porque com esse advogado, se você precisar desse advogado, você vai acabar pagando um valor até superior aí, ou não vai conseguir a concessão na via administrativa que você tem chance, economizando tempo, recebendo mais rápido, e se você economiza tempo, você economiza em honorários. Então, eu falei do quadro 7, do encurtamento de membro inferior, tá? Eu falei em um determinado horário, uma determinada hora que me enganei, que é em superior, mas é inferior, de 4 centímetros ou mais. E o quadro 8, que é o penúltimo quadro, a gente tem
Perda de força ou capacidade funcional dos membros. Tem vídeo aqui no canal falando especificamente desse quadro, que ele a gente faz muitos pedidos de auxílio acidente em razão de perda de força e capacidade funcional, que é a perda de força de mão, punho, antebraço, todo membro superior, ou primeiro capacidade funcional do primeiro dedo, também tem, capacidade funcional, perda de força ou capacidade funcional de pé, perna, todo membro inferior, desempenho muscular, que seria a perda de força, capacidade funcional ou perda de força de membro superior, polegar e membro inferior. Tá previsto no quadro 8 do anexo 3 do decreto 3.048. Gente, o que é esse anexo que você está falando, Renata? Esse é uma determinação, é uma legislação, é uma previsão em quais situações o INSS, por processo administrativo, ele pode te dar o benefício. O INSS só pode te dar o benefício de auxílio acidente se tiver exatamente previsto igual o anexo 3 do decreto 3.048. Se ele não tiver previsto ali, aí o médico vai indeferir o benefício, ele coloca lá, não, existe sequela, mas essa sequela não está prevista no anexo 3 do decreto 3.048, aí precisa fazer ação judicial. Então, esse anexo 3 é super importante para a gente conseguir o teu auxílio acidente na via administrativa, economizando tempo, economizando dinheiro com advogado, dinheiro com honorários, faça com advogado e mesmo assim você vai economizar. O último quadro, que é o quadro 9 do anexo 3, é quanto a outros aparelhos e sistemas, que seria segmentotomia pulmonar, que seria problema de pulmão, fazendo com que você tenha a redução da capacidade funcional respiratória. Então, você teve um problema, você teve um acidente que você feriu o seu pulmão, fazendo com que você tivesse perda da capacidade respiratória. E também nesse quadro 9 existe a previsão de perda de segmento do aparelho digestivo, cuja localização ou extinção traz repercussões sobre a nutrição e estado geral da pessoa. Então, é a perda da capacidade respiratória e a perda de aparelho digestivo que traz repercussões na nutrição ou em estado geral. Eu falei os 9, falei bem rápido aqui. É claro que dá para a gente falar horas sobre cada um desses quadros. Só passei de uma forma geral para você saber quais são as situações que tem a previsão, que tem a cobertura do auxílio acidente, que muita gente não sabe. Quando que cabe auxílio acidente, que pode procurar um advogado especialista para fazer o requerimento para você. Não deixe, vá atrás dos seus direitos, busque todos os seus direitos. O vídeo de hoje era sobre isso. Agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e no meu Instagram, que é o @doutora Renata Menegassi, 2 S e I no final. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo no YouTube e lá no Instagram.